Então, Jaque, se você pudesse apresentar para o pessoal Claro. e falar um pouquinho da sua formação, e fica à vontade, a casa é sua. Oh, obrigado. Primeiramente, obrigada, Rafael, pelo convite. Para mim é uma imensa alegria com vocês. Espero e estou 100% à disposição de vocês. Rafael sabe disso. Sou bem aberta aí a falar do que eu mais amo, que é o direito ambiental, né? Tudo que eu mais amo, a minha cadeira aqui na UENG Tuiutaba. E eu estou aqui sempre à disposição, Rafael e demais professores e colegas, fiquem inteiramente à vontade. Vamos lá. Me chamo Jaqueline, eu sou professora aqui da UENG Tuiutaba de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Sou advogada e sou formada em Direito, mestre em Direito, lá no Espírito Santo, de onde eu venho. Sou nascida em Vitória, capixaba da Gema, que é assim que a gente chama, capixaba da Gema, e vim parar em terras mineiras, né? Vim parar em Tuiutaba, que eu não sabia nem onde ficava no mapa, mas o concurso apareceu e a gente descobre. E hoje faço doutorado aí em Direito, que é o meu caminho, e o estudo é dentro do direito ambiental e dentro da vertente ambiental, que é uma vertente muito humana da história, né? Rafael estava falando agora sobre questões de direitos fundamentais. O meio ambiente é um direito fundamental, a saúde é um direito fundamental, a nossa formação toda de base jurídica de direito é entrelaçada nos direitos fundamentais e nos direitos humanos, que são direitos essenciais aí à nossa sobrevivência, subsistência e existência, tá? Então, quando a gente fala dos nossos direitos, a gente sempre entra nos direitos que são elementares, né? Direitos básicos extremamente importantes para a nossa construção enquanto ser. E esses direitos fundamentais englobam aí uma gama de direitos em que saúde tem total relação com o meio ambiente, que se relaciona com vida, que faz a relação ainda com questões econômicas, com questões culturais, com questões de desenvolvimento de direitos sociais de modo geral. Então, toda vez que a gente fala aí de meio ambiente, que a gente relaciona essas questões ambientais com sociais, nós estamos falando de pontos importantes do nosso direito em si. Então, resumindo aí minha formação, venho do Espírito Santo, sou mestre pós-graduado em ambiental, mestre em direitos e garantias fundamentais e hoje doutoranda em direito pela Uniceub, tá bom? Um resuminho rápido, mas aí eu, como boa professora de ambiental que sou, sempre falo mais do que os cotovelos, tá, gente? Então, qualquer coisa, me interrompam. Se eu estiver falando rápido, que é normal para mim, vocês mandam eu pisar no freio, tá? Antes, então, de eu entrar propriamente nesse ponto, eu queria fazer um convite, um comentário para vocês, e já falei isso até com o Rafael. Existe uma disciplina nas tecnologias, né, que é a tecnologia de gestão ambiental, por exemplo, que eu dou direito ambiental lá. E essa disciplina na gestão ambiental, ela é interessantíssima para vocês que tenham, assim, interesse em fazer. E eu acredito que existe essa questão de disciplina eletiva no PPC, por exemplo, no PPC do Direito existe. E no PPC das tecnologias também, porque eu já li isso. No da Biologia, teria que olhar, né? No da Biologia, teria que olhar. Mas eu acredito que tem, né, Rafael, uma disciplina eletiva que vocês podem fazer. Então, se for do interesse de alguém,
essa disciplina é uma disciplina muito interessante de ser feita por vocês, porque gera aí uma atuação em um ramo um pouco diferente do que o tradicional aí, mas é uma área, como o Rafael falou ali, é uma consultoria ambiental que vocês podem trilhar, né? E é um tema que tem total relação com vocês. Gente, então, quem tiver interesse, disciplina eletiva está lá eu aconselho mais essa da gestão ambiental do que a do direito propriamente dita, tá? Por quê? Porque no direito propriamente dito também tem essa disciplina, só que a linguagem, e aqui a minha linguagem, quando eu estou falando com os meninos do direito, é mais técnica. Quando eu falo com a gestão ambiental, eu acabo tirando um pouco da técnica, né, do linguajar jurídico, e tento falar de maneira mais simples. E isso para vocês facilita, tá? Sei que eu tenho um linguajar um pouco mais carregado juridicamente, né? A gente brinca que eu tenho um juridiquês nato, mas eu falo de direito 24 horas por dia, gente. Há 12 anos, 12 não, 17 anos desde que eu entrei na faculdade de Direito. Então, por favor, não qualquer dúvida aí, se eu falar uma palavrinha que vocês não conhecem, me dê um help aí, fala comigo que eu vou auxiliar vocês, tá? Eu tento não falar juridiquês, mas eu vivo o direito 24 horas por dia. Eu sou casada com uma pessoa formada em direito, ou seja, a gente fala direito 24 horas por dia, tá bom? Então, vamos lá. O Rafael está rindo porque ele sabe que é verdade, né, Rafael? Vamos lá. Quando eu falo de meio ambiente, de direito ambiental, aí tentando trazer um pouco das legislações ambientais que nós temos que pensar que meio ambiente, ele não é aquilo que a gente aprendeu somente lá na escola. De acordo com o que a gente aprendeu na escola, meio ambiente é a natureza propriamente dita, né? Meio ambiente seria aí pensar nas plantinhas, pensar nos bichinhos, né? Pensar no meio em que nós vivemos. E isso, meio que nós vivemos é meio ambiente, mas isso não se resume a ar, terra, solo, animais e plantas. Não. Isso é um pedaço do meio ambiente. Meio ambiente, ele se divide em 4 tipos. E a gente precisa pensar que desses 4 tipos de meio ambiente, nós vamos ter aqui uma atividade, uma forma de pensar diferente para cada tipo. Então, cada meio ambiente nos direciona a atitudes e legislações próprias que vão delimitar o que é cada área dessa de meio ambiente. Nós temos 4. Natural, artificial, cultural e do trabalho. Nós temos 4 tipos de meio ambiente. O primeiro tipo de meio ambiente, o meio ambiente natural, é aquele meio ambiente que nós sempre aprendemos ser natureza, ser meio ambiente. Então, vamos lá. É composto por solo, subsolo, o que está abaixo do solo e do subsolo, todos os elementos que compõem. Nós temos o ar, o mar, que a gente fala mar, é mar continental, mar territorial, mar continental e todas as áreas oceânicas. Nós temos fauna, flora, nós temos tudo o que compõe a nossa atmosfera natural. Ou seja, o meio ambiente natural é aquele que nós precisamos proteger através de legislações para proteger natureza propriamente dita, propriamente natural, propriamente, vamos assim dizer,
aquela simples natureza que nós precisamos pensar. Então, o meio ambiente natural, ele vai existir para a proteção dele. Nós vamos pensar em licenciamento, nós vamos pensar em estudo de impacto ambiental, que são, cada um desse aqui leva a um caminho, um norte diferente do direito ambiental, que vão pensar em padrão de qualidade ambiental, que nós vamos pensar em unidade de conservação, que é a necessidade de proteger algo, que aí nós temos dois tipos de lei do SNUC, né? Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, de proteção integral e de uso sustentável, que é aí a pensar em patrimônios naturais, monumentos naturais, floresta nacional, florestas, parques nacionais, né? Nós temos vários parques nacionais, Parque Nacional de Foz do Iguaçu, que ali nós temos as nossas cataratas, que estão num período de seca incalculável, né? E a barragem que tem antes ali está segurando muito o nossa vazão de água ali. Não sei se vocês leram por esses dias sobre isso, mas estamos ali com um dos fluxos de água menores de muitos anos, em razão da necessidade de barramento para a produção de energia elétrica. Nós temos o Parque Nacional ali, que considera no Rio de Janeiro, que sumiu aqui na ponta da língua. Mas, ou seja, nós temos várias localidades que precisam ser analisadas, e essas localidades são proteções de patrimônio natural, são proteções de meio ambiente natural. Esse é um olhar. O segundo ponto é o meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial é aquele construído pelo homem, edificado pelo homem. E ele é formador das cidades brasileiras. Então, nós precisamos pensar aqui em formar as cidades. Como que a gente forma as cidades? Primeiro, a gente começa a formar as pequenas vilas. Das vilas, a gente começa a ter moradias. Dessas moradias vai se ampliando, construindo as ruas, fazendo a divisão em ruas, e você vai fracionando, você vai ampliando aquilo ali. Isso a gente forma as cidades. Isso é meio ambiente artificial, construído pelo homem, edificado pelo homem. Então, o meio ambiente artificial, ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei de 2001, fresquinha, para a gente 2001 é fresquinho, tá? É uma lei fresquinha de 2001. E o Estatuto da Cidade vem aí criando formas de gerir uma cidade. Então, nós temos que pensar que tem que ter árvores nessa cidade para melhorar a qualidade do ar da cidade. Eu tenho que pensar que tem que ter rua e todo o lote tem que sair para a rua. Isso é previsto no Estatuto da Cidade. Isso é meio ambiente, mas um meio ambiente construído, né? Um meio ambiente formado. Que eu tenho que ter ali dentro daquela cidade praças de convivência pública. Eu tenho que ter, de acordo com cada tamanho populacional, eu vou ter a necessidade ou não de um plano diretor urbano, que aí depende do tamanho. O mínimo, a legislação fala quando a gente precisa de um plano diretor urbano, ou seja, metas de criar áreas mais voltadas para a natureza, áreas voltadas ali à convivência entre as pessoas. Uma coisa que me encantou muito quando eu conheci Tuiutaba foi isso. Ela não é uma cidade planejada, é diferente de uma cidade planejada, mas ela encontra muitos dos requisitos previstos no Estatuto da Cidade, mesmo não tendo sido planejada na existência do Estatuto da Cidade. Nós temos praças abertas, arborizadas, coisas que em muitas cidades, proporcionalmente
a cidade de Ituiutaba, com 100 mil habitantes, a gente não encontra. Nós estamos falando de uma cidade aqui que não é pequena, porque 100 mil habitantes não é considerado uma cidade pequena, e não é uma cidade quilométrica também, mas ela encontra bastante respeito às legislações, ao estatuto da cidade. Fazendo aqui uma comparação, vou fazer a comparação com Uberlândia, que é uma cidade maior, próxima da gente aqui. As pessoas sempre me perguntam, né? Ah, Jaqueline, você veio de Vitória, você veio de uma capital. É maior que Uberlândia? As pessoas sempre me perguntam isso. E perguntam por quê? Porque imaginam que o padrão cidade grande é o padrão Uberlândia. Gente, Uberlândia é 1000 vezes, é o triplo maior do que Vitória. Então, se vocês pensam que a cidade grande, aquilo é uma cidade grande, muito maior do que Vitória. Vitória tem 300 mil habitantes, Uberlândia tem 700 mil habitantes. Então, quando você faz uma análise de construção da cidade, você tem uma cidade de Uberlândia construída para 700 mil habitantes. Você tem Ituiutaba construído para 100 mil habitantes. E isso é a proporção que vai levar o nosso estatuto da cidade, meio ambiente artificial. Gente, eu estou tentando resumir aqui e explicando rapidinho para vocês. O terceiro tipo de meio ambiente é o meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural, artigo 216 e 216A da Constituição Federal. Fala para a gente, é o patrimônio histórico-cultural. O que é patrimônio histórico-cultural? Herança de um povo, cultura de um povo, respeito à ação e história de um povo. Então, o queijo, o pão de queijo, as nossas igrejas de Ouro Preto, o nosso Cristo Redentor, nosso Congresso Nacional, a estrutura, né, histórica do Congresso Nacional. Isso tudo é história do povo brasileiro ou do povo regionalizado. Depende para que lado a gente esteja olhando. Hoje, por exemplo, é considerado um dia muito cultural, que é o dia de São João, que é a festa de São João, que é a quadrilha, os dias juninos. Hoje é o dia junino, que hoje é dia de São João. Ou seja, hoje é uma característica cultural brasileira e mais forte em uns estados, menos forte em outros estados, mas com uma característica cultural importante. Nós somos formados através da questão cultural do São João, da questão cultural da festa junina. Desde sempre nós temos essa criação, construção cultural. Claro, a gente sabe que no Nordeste é muito mais forte. No Nordeste, a gente é o segundo carnaval do Nordeste, né? Em que a gente tem mais um dos tempos de maior participação, maior lucro com turismo é o tempo de São João, mas é uma característica também utilizada aí no Brasil inteiro. O Brasil inteiro entende como São João como uma data importante. E é por coincidência no dia de hoje, dia 24 de junho, dia de São João. Perfeito? Então, terceiro tipo de meio ambiente cultural, meio ambiente de formação histórica, meio ambiente de formação cultural, de formação de identidade deste povo. O quarto tipo é o meio ambiente do trabalho, tá? E viva São João, verdade, foi viva São João. O meio ambiente do trabalho, que a gente tenha muito, que o ano que vem a gente consiga fazer uma festa junina, que o ano que vem a gente consiga comer bastante canjicão, que vocês chamam de canjicada, e bastante arroz doce, né? Comer pé de moleque, por aí vai. Então, o que a gente tem de meio ambiente do trabalho? Meio ambiente do trabalho é aquele da nossa relação de trabalho, que aí sai um pouco do direito ambiental e entra mais no direito do trabalho, mas é um tema relacionado ao meio ambiente, que nos direciona
ao uso de equipamentos de proteção, que nos direcionam a ter um melhor desenvolvimento das nossas atividades de trabalho através daquela relação, uma boa convivência com um colega de trabalho. Isso tudo é considerado meio ambiente do trabalho. Não é foco do direito ambiental, neste caso é foco do direito do trabalho, um outro tipo de direito, tá bom? Mas é meio ambiente. E aí, quando a gente entra nesses tipos de meio ambiente, vem a nossa ideia de como o Brasil começou a falar em meio ambiente. O Brasil começou a falar em meio ambiente, gente, por causa de Estocolmo 72. Estocolmo 72 é a principal conferência ambiental do mundo. Por quê? Direito, ele não é feito somente de lei, Brasil. Ele é feito de direito internacional, que são vários países conversam, certo? Vários países do mundo sentam, discutem e deliberam, conversam sobre alguma coisa. No nosso caso aqui, eles conversaram sobre o meio ambiente. E quando eles conversaram sobre o meio ambiente, eles decidiram criar uma legislação protetiva ambiental. Por quê? 72 foi... Anos 70, mais ou menos, foi quando começou a se perceber que nós estávamos entrando numa crise ambiental no mundo. E, na década de 60, nós tivemos a devastação de florestas na Europa e nos Estados Unidos, países que hoje têm uma menor capacidade ambiental, porque na década de 60 foi a década que pensava que a expansão precisava ser a todo custo, portanto, eu posso desmatar à vontade. Não se refletia as consequências daquele desmatamento. Foi na década de 70 que começou a discutir isso. E Estocolmo 72 veio com esse norte para a gente, dizendo, olha, precisamos cuidar da natureza. Que se a gente não cuidar da natureza, nós não teremos meio ambiente para as futuras gerações. Nós não teremos meio ambiente para frente. E aí, o Brasil se comprometeu. O Brasil assinou esse tratado de Estocolmo 72. Quando o país assina e se compromete a um tratado, significa que ele tem que cumprir. Não existe opção, é obrigação. E o Brasil não obedeceu, porque o Brasil não gosta de ser obediente, gente. Não é de hoje, tá? O Brasil não é obediente há muitos e muitos anos, tá? E naquela época, ditadura militar, década de 70, início da década de 80, ditadura militar, nós não queríamos mesmo pensar em proteção ambiental. Então, o país foi obrigado a criar uma lei em 81, que é a nossa lei até hoje, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81. Essa legislação é o que direciona hoje o nosso licenciamento, o nosso estudo de impacto ambiental e o nosso espaço territorialmente protegido, tá? Mas é uma legislação criada em 81 que nos dá a maior base ambiental do momento. Ela só é complementada pelo Código Florestal de 2012, que é uma outra legislação que complementa a política, tá? Que complementa a Política Nacional do Meio Ambiente. E, em 81, o Brasil fez essa legislação para calar a boca da ONU. Não fez porque queria, fez para calar a boca da ONU. Falar, olha, vocês estão brigando aqui comigo porque eu não editei a lei? Toma, editei. E essa lei foi editada da noite para o dia, tá bom? Ocorre que não se queria por nada que essa lei fosse à frente. E não foi, até 88. Em 85, nós passamos pelo processo de redemocratização no Brasil. Em 85, nós formamos a nossa Assembleia Nacional Constituinte, que cria a nossa Constituição Federal de 88, Constituição nossa até os dias atuais. E a Constituição Federal de 88 é a primeira Constituição brasileira a falar em proteção do meio ambiente.
nenhuma outra legislação falava em proteção ambiental. E isso porque nós estamos falando de uma Constituição que vive, que nasceu nesse momento de já ter reflexões sobre questões ambientais. Então, o artigo 225 da Constituição coloca lá, meio ambiente ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações, bem de uso do povo, que deve ser sadia a qualidade de vida, e por aí vai. Falei super fora de ordem, mas é porque eu não estou lendo. O que a gente tem do 225 da Constituição? Primeiro, ele é a nossa norma master, ele é o nosso direito fundamental ao meio ambiente. Nós precisamos pensar em meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Significa que eu tenho que ser solidário às futuras gerações. Eu preciso analisar a solidariedade. E meio ambiente não é sinônimo, e aqui vocês vão ficar pasmos comigo, meio ambiente não é sinônimo de extremismo ambiental. Meio ambiente é sinônimo de tripé, de 3 pontos que precisam ser analisados conjuntamente, de mãos dadas, abraçadas, em 100% dos casos. Significa proteção ambiental, economia circulante e que essa economia gaste o mínimo de meio ambiente e que garanta direitos sociais. Ou seja, meio ambiente, ambiental, equilíbrio ambiental é pensar que eu preciso de uma economia brasileira forte, circulante, que gere renda. Ao mesmo tempo, essa renda precisa ser voltada para a garantia de direitos sociais, saúde, educação, lazer, previdência, trabalho, moradia, e com o mínimo gasto de natureza. Por que mínimo gasto de natureza? Gente, nós respiramos, nós causamos dano ambiental. A gente vive hoje sem causar dano ambiental? Nunca. Não. Se a gente vive, a gente causa um dano ambiental. Se for para ser extremista. Se for para ser extremista, todo mundo aqui causa dano ambiental diariamente, só por existir. Certo? Ninguém está pensando por esse lado, está? Não, nem eu. Direito ambiental não visa o extremismo. Direito ambiental visa no menor gasto possível de natureza. Por quê? Porque se tem pleno domínio e plena noção de que qualquer coisa, qualquer atividade gasta-se natureza, prejudica a natureza. A nossa existência prejudica a natureza. Vocês querem um exemplo? Se fosse para pensar em preservação ambiental a todo custo, 100%, a gente não teria nunca uma mineradora. Nunca a gente teria uma mineradora. Vocês querem uma empresa que causa uma degradação ambiental altíssima, terrível, mineradora. Mas nós precisamos do ferro, nós precisamos do aço para viver. Outro, petróleo. Petróleo. Quantos carros nós temos circulante a energia que não seja petróleo no Brasil e no mundo? Nós vivemos sem petróleo? Não. Nós somos um país que vive de petróleo, ok? Nós somos um mundo que vive de petróleo. Então, o que a gente tem? A gente tem que refletir que o que a gente precisa é um equilíbrio. Aí vem Emanuele, caso o Brasil não tivesse feito a lei, o que aconteceria? Sanção internacional. Existe sanção internacional aqui, punição, mas não é prisão. A gente sempre pensa que sanção é prisão. Não, a gente tem vários tipos de sanção no direito, tá? E é um leque indeterminável. Mas
Isso é sancionado pelo o direito internacional, sanciona os países, pode sancionar os países. E a primeira sanção que acontece, só para você entender, é não comercializar com você. Pega aí o exemplo de Cuba. Cuba ficou isolada do mundo por quanto tempo? Emanuele? Cuba ficou isolada do mundo por quanto tempo? Por que Cuba ficou isolada do mundo? Porque nós tivemos um problema ali de Guerra Fria. Nós tivemos os problemas históricos de Cuba. E aí, o que aconteceu com Cuba ali naquele momento? Ela quis ser diferente, ser a única diferente, que se manter cercada. Começou a ter embargo econômico. Não que o embargo econômico é a primeira sanção, tá, gente? Pelo contrário, o embargo econômico geralmente é a última sanção, mas é uma sanção. E como que o país vive? Sem comércio internacional, sem venda, sem circulação de dinheiro, sem circulação de mercadoria? Não se vive. Não se vive. Hoje em dia não se vive. Então, toda essas questões de direito internacional e nacional, elas precisam ir centradas no tripé. O tripé desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento cultural. Vou dar um exemplo. Vou falar uma realidade. O Brasil é um país de PIB alto. O que significa PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, dinheiro, economia circulando. Nós somos um país junto, gente, com países desenvolvidos em PIB, ok? Nós somos um país rico em PIB. Mas por que nós não somos um país desenvolvido? Nós somos subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que para ser mais bonitinho. Porque nós não pegamos esse dinheiro circulante de PIB e transformamos em direito social com proteção ambiental. Mas existem doutrinadores e artigos e teóricos que vão fundamentar para a gente que o Brasil é um dos poucos países do futuro que terão condições de se manter economicamente ativo, enquanto outros países do mundo vão cair a sua economia. Por quê? Porque nós temos meio ambiente. E a maioria dos países do mundo não os tem. Qual é o problema? Quando a gente não retorna com direitos sociais esse dinheiro circulante, a gente destrói o meio ambiente, porque a gente causa um maior impacto ambiental na nossa produção econômica. Eu estava falando hoje isso com os meus alunos de direito ambiental. Qual o grande problema hoje do Brasil de não desenvolver economicamente e socialmente? Primeiro, falta de vontade política de se fazer isso. E por que falta de vontade política? O nosso sistema ambiental, que era o tema da aula com eles de hoje, era o sistema ambiental, o nosso sistema ambiental não está sendo pensado com a cabeça de que a economia precisa devolver direito social e que, por consequência, nós teremos um melhoramento de IDH, que o nosso IDH é baixíssimo. E melhorando o nosso sistema de IDH, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir para um país desenvolvido. Falta o pensar político daqui a alguns anos, e não 4 anos, nosso governo. Não estou falando do governo atual, não, gente. Você pode olhar e qualquer governo anterior fez esse mesmo erro, tá? Desde 88, da redemocratização, do governo 88 até hoje em dia, governo 2021, todos estão errando da mesma maneira. Então, o que a gente tem? Equilíbrio ambiental tem que ser pensado com equilíbrio econômico e social. Isso é a nossa base ambiental, econômica e social. É o nosso direito ambiental, tá? Então, direito ambiental não é ambientalista extremista. Se for, ele é ambientalista, ele não pensa em direito.
Direito não tem como ser extremista, ok? Direito ambiental não tem como ser extremista. Ele leva para o lado do equilíbrio. Se é ambientalista, aí tudo bem, aí você pode pensar pelo lado do extremismo, tá bom? Então, por que eu estou falando isso tudo? Gente, meio ambiente, ele é uno. O meio ambiente, ele é ubíquo, como a gente chama, de ubiquidade. E ubiquidade significa o quê? Não importa onde a poluição aconteça, ela se espalha pelo mundo. Vocês podem ver aí a ilha de lixo do Pacífico. Podem procurar, a ilha de lixo do Pacífico. Quando vocês já chegaram a ver o vídeo História das Coisas? Quem tiver interesse, joga no YouTube aí que tem esse vídeo. 11 minutinhos, um vídeo curtinho, 11 minutinhos, a história das coisas. Lá mostra a formação do nosso ideal de destruição ambiental. Por quê? Porque pensa-se que a poluição causada no Brasil fica no Brasil. Não, a gente não tem fronteira. A gente não tem fronteira no ar. O oceano é um só que liga para todo mundo. Se vocês olharem de onde vem o lixo, se vocês olharem de onde vem o lixo lá da ilha de lixo do Pacífico, já foi feita pesquisa que de todos os países do mundo tem lixo lá. E por que todos tem lixo lá? Por causa da corrente marítima. É como se fosse um vácuo que existe na corrente marítima, no fluxo de marés, que direciona o lixo que é jogado nos oceanos, todos para esse lugar no Pacífico. Todos. O mundo inteiro tem lixo lá nesse oceano do Pacífico. Plástico, né? Sei lá, 500 anos para se decompor, né? A gente vai ter lixo para mais de metro, para formar ilhas e ilhas e ilhas de lixo. E nós temos lá formado uma ilha enorme no Pacífico. Ou seja, meio ambiente é uno. A gente não desmembra esse espaço territorial essa área territorial ambiental. E por isso que a gente tem que pensar como um globo. A gente tem que pensar no meio ambiente como num todo. Mas, para a gente pensar meio ambiente no todo, a gente precisa olhar para o nosso umbigo primeiro. Nunca se pensa em meio ambiente do macro para o mini. Não é de cima para baixo que a gente resolve problemas ambientais. É de baixo para cima. É do meu para o nosso. E não do nosso para o meu. Tá? Sempre. Vai ser sempre do local para o global. Quando inicia do global para o local, a gente não gera a participação da sociedade na melhoria da qualidade do meio ambiente. Por isso que tem que vir de baixo para cima, tá? E aí, entrando já em dois pontos interessantes que a gente tem do direito ambiental, a gente tem que, nós falamos em prevenção e precaução como dois princípios elementares do direito ambiental, que não são sinônimos, pelo amor de Deus. Prevenção e precaução são dois diferentes, mas o objetivo mestre dos dois é evitar um dano ambiental. Então, prevenção, a gente tem um risco certo conhecido, precaução, um risco incerto desconhecido, mas os dois buscam evitar um dano ambiental. Quando a gente planta soja transgênica, a gente não conhece os riscos ambientais. A gente tenta evitar através de precaução. Quando a gente usa agrotóxico, e um agrotóxico que não pode entrar em contato com algumas áreas, por exemplo, a gente usa agrotóxico por avião, né? Que sabe-se quando joga por avião, ele se espalha até por locais onde não se espera. A gente está causando um dano ambiental conhecido, que sabe que vai acontecer, porque sabe que quando vai pelo ar se espalha
podendo cair, inclusive, em cima de pessoas, o que deve ser evitado. Então, prevenção e precaução, ele tem análises diferentes, apesar de buscar um único caminho, evitar um dano ambiental. Nós temos o princípio do poluidor-pagador, não significa que eu posso poluir à vontade porque eu estou pagando, por favor. Nós temos o princípio do poluidor-pagador, que é o princípio que nos direciona aqui. Sempre que eu causar um dano, eu preciso restabelecer aquele local, a forma como ele era. Já ia falar um juridiquês aqui para vocês, mas é força do hábito. A forma como ele era, para o direito, para o juridiquês, status quo ante. O que significa isso? Tentar restabelecer ao que era antes de acontecer o dano. E aí, no poluidor-pagador, nós temos política reversa, que é, por exemplo, a questão de você fazer a devolução e trocas de vasilhame de agrotóxico. Eu só posso pegar um novo agrotóxico quando eu devolvo o vasilhame antigo. Isso é política reversa. Isso é tentar evitar que aquele vasilhame vazio caia em mão errada e cause um dano ambiental gravíssimo. Então, eu obrigo, eu imponho que você me devolva o vasilhame para você pegar outro. E você tem um prazo para devolver esse vasilhame de agrotóxico, tá? Prazo de 1 ano, prorrogável para até 6 meses. Isso tudo é poluidor-pagador. Você polui, então, por consequência, você precisa reparar a função social deste dano. Uma outra forma da gente pensar isso é usuário pagador. Ou seja, o usuário pagador é aquele quando eu utilizo recursos naturais e da utilização de recursos naturais eu vou fazer o quê? Eu vou arbitrar um preço. Mas eu não estou pagando preço pelo recurso natural. Eu estou pagando preço para você economizar e usar pouco o recurso natural. Exemplo, por que a conta de luz fica alta quando a gente está na bandeira vermelha? Porque a gente está vivendo de termoelétrica. Termoelétrica altamente poluente, petróleo, carvão, ali para acionar a produção de energia. Então, qual é a finalidade da gente economizar? Bater no bolso do brasileiro. Para bater no bolso do brasileiro, eu faço o quê? Eu pego a conta de luz e jogo ela lá em cima. Aí o governo, a pessoa vai fazer, opa, eu tenho que economizar energia, a conta está muito alta. Bandeira vermelha, altamente poluente. Quando eu tenho a produção nas termoelétricas, eu tenho a poluição máxima. Quando eu tenho na hidrelétrica, eu tenho uma poluição menor. Não estou dizendo que não tem poluição. Pelo amor de Deus, é muito poluente também. Para formar uma hidrelétrica, poluição é mais de metro. Mas ela causa um impacto menor do que a termoelétrica. Então, a gente faz o quê? A gente bota na bandeira verde. Está usando a hidro. Usa a hidrelétrica, bandeira verde. Ficou um pouco de cada uma, bandeira amarela. Acionou com todo vapor a bandeira, as termoelétricas, bandeira vermelha. E mete o preço nas alturas para que o consumo diminua e cause um impacto ambiental menor. Eu não estou pagando o preço do recurso natural. Eu estou pagando o preço altíssimo, pela necessidade de preservar o meio ambiente. Alguma pergunta? Falei pra caramba, hein, Rafael? Sensacional, Jaque. Eu estou aqui com a cabeça borbulhando de pensamentos sensacionais. Tentei reduzir aí, mas... Não, foi incrível, foi incrível. Gente, vocês têm perguntas? Fiquem à vontade. Pode falar, tô aí. O povo tá tímido. Os meninos aqui são mais tímidos. Tem turma que eu tenho que dizer para os meninos, gente, já passamos 20 minutos aqui, tem que parar, mas os meninos aqui não tem muito hábito, não. Se vocês quiserem mandar no chat, gente, também podem mandar. Jaque, eu adorei esse exemplo que você deu da energia termoelétrica e hidrelétrica e como as bandeiras vão regulando o consumidor. É isso que você quis dizer quando você fala que o direito ambiental ele trata de um mecanismo de controle de baixo para cima? É esse caso específico? Sim. Que legal. Ele tem que ser isso, porque eu preciso olhar
eu preciso olhar que a população precisa sentir o ponto ambiental. Para ele sentir a necessidade de preservar, infelizmente, neste caso da energia, a gente bate no bolso. O Brasil, gente, criou isso é eu acho que é o dado mais catastrófico que a gente tem. O Brasil começou a produzir energia eólica em 2018. Desde 2006, o Brasil tem milhares de torres de energia eólica na região do Nordeste. Milhares, todas exportadas para a Europa. O Brasil não tinha tecnologia para usar energia eólica, tendo esse monte de vento que a gente tem. Para vocês entenderem, a proporção disso, o Brasil comprou a tecnologia em 2018. E isso, gente, hoje nós temos 6% do Brasil, 6% da energia utilizada no Brasil de eólica, 6%. Mas antigamente era 0%, 2018 era 0%. Então, essas contas precisam melhorar muito, a gente precisa evoluir muito. E a nossa base ainda é a hidrelétrica. Hidrelétrica é altamente poluente. Altamente poluente. As pessoas pensam, hidrelétrica não, tá ali, é água circulando. Mas eu preciso alagar uma área muito grande. Assistam aquele documentário sobre... gente, lá no Amazonas. É o Xingu, você fala? Isso, sobre o Rio Xingu. Assistam, são 2, né? São 2 documentários. Assistam sobre a hidrelétrica de... Qual é? Eu não lembro o nome. Mas jogar no Google aí, vocês acham com facilidade. Mas eu mando o link para os meninos. Tem dois documentários muito interessantes. No Netflix, eu acho que eles têm. E eles contam justamente dessa hidrelétrica, de como foi difícil construir lá em Altamira, e o quanto a gente teve que alagar aquela região. Nós tiramos índios das suas áreas, que isso é perigosíssimo para a nossa cultura, perigosíssimo para a nossa história. Então, assim, toda essa questão que não mexe só com ambiental, não mexe só com plantinha, bichinho, e mexe muito mais com a nossa história, com a nossa formação e principalmente com o nosso direito social, que é o que mais a gente precisa respeitar, que é o que menos a gente respeita no Brasil. Nossa, nem brinca, Jaque. Fala para os meninos, guarda esse direito fundamental no coração, porque quando você olha, até essas noções de direito eu acho incrível, porque elas mudam a nossa cultura, né? Você olha para as pessoas hoje enxergando saúde de um jeito diferente que a galera enxergava na década de 90 e 80. Tudo por causa dessas leis. As leis que hoje a gente tem que dão direitos sociais não existiam há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Eu uso o caso da pandemia, a vacina. Vacina é algo do SUS desde quando o SUS foi criado em 88. E nós temos que levantar a mão para o céu, porque nós somos um dos poucos países do mundo que temos um sistema único de saúde. O sistema único de saúde é frágil. Tem muito problema, tem dificuldade de acesso a médico, mas nós somos um dos únicos países do mundo que tem. Todos os outros países do mundo se vira. Você vai buscar saúde lá no particular, paga. Mas você nunca terá isso público feito pelo Estado. Então, isso é seríssimo. E as pessoas desvalorizam o nosso sistema único de saúde sem saber que lá fora a coisa é muito pior do que aqui. Então, os nossos direitos fundamentais precisam, e eu digo, a gente tem muitos direitos fundamentais e os direitos fundamentais são muito bons. Faltam 2 coisas para ficar melhor. Primeiro, vontade política de fazer e vontade social de cobrar. Vontade da sociedade de lutar por seus direitos. Faltam os 2. O poder público não faz porque a sociedade não cobra. A sociedade não cobra, então o poder público não faz. A gente fica nesse ciclo vicioso eterno aí, e enquanto nós não evoluirmos, nós não vamos evoluir os nossos gestores. É tudo interligado. Nossa, lindo, Jaque. Eu vou dormir feliz com esse raciocínio lindo na cabeça.
Vamos planejar aí um curso de direito ambiental, vamos planejar e abrir aí para os alunos de modo geral, de áreas mais fora mesmo do direito, que já tem essas cadeiras, né? Para disposição de todos, eu estou aqui sempre, é só falar, a gente marca e está tudo certo. Não, maravilhoso, falar Jaque. Direito ambiental eu amo, então eu vou aqui por horas e horas e horas. E a gente não entende nada do que é um direito, um decreto, uma lei, uma normativa, um estatuto, tudo isso é muito valioso, é muito importante, galera. Ó, quem já viu aí, já que já tem uma disciplina que vocês podem tentar fazer como eletiva, super valiosa. Quem quer ir para consultoria ambiental não pode pensar se quer em consultoria ambiental sem entender o básico de direito ambiental. Então é uma disciplina sensacional para isso. E vamos organizar esse curso que a biologia precisa disso. E eu vou ser seu aluno da primeira fileira lá. Já. Tem muita coisa que eu não faço ideia, eu tenho que aprender. Tamo junto sempre. Só falar aí que eu estou à disposição. Se precisar de mais alguma coisa, a gente conversa. Eu queria ter mais tempo, mas o Rafael tinha que dar aula para vocês no mesmo dia em que eu só dou aula, gente, terça e quinta à noite. Eu só dou aula esses 2 dias. E é justamente os dias que vocês estão em aula. Então, não tinha como muito. Eu saí da minha aula correndo para entrar aqui. Estava dando agrário, não estava nem dando ambiental, estava dando agrário, ensinando os meninos o que é uma propriedade rural. Olha. Que também é importante os biólogos saberem. Também é importante. Mas maravilha, já que te agradeço muito por tirar esse tempo, vir aqui conversar com a gente, foi muito rico, com certeza. A Daphne perguntou se consultoria ambiental abrange perícia ambiental. Sim. Sem dúvidas, né? Tem que abranger. Porque, na verdade, elas são áreas diferentes, mas os dois desmembram do direito ambiental. Os dois desmembram da vertente ambiental, de analisar as questões ambientais. A perícia, você, em regra, analisa um dano já acontecido, né? E você verificar o que aconteceu. A consultoria você pode utilizar para a construção de normativas ambientais, licenciamento, estudo de impacto ambiental. Por exemplo, para você fazer um estudo de impacto ambiental, você precisa de técnicos de cada área. Então, você vai atrás de um geógrafo, você vai atrás de um biólogo, você vai atrás das pessoas para te ajudar a entender aquela terra, aquilo que você pretende empreender. Então, você, como consultor ambiental, você vai auxiliar nesses estudos de impacto ambiental, que é também gestado aí pelo gestor ambiental, que é o tecnólogo que nós também temos aqui na UEM. Gente, fantástico. Não percam a disciplina da Jaque. Vamos organizar cursos, vamos criar mais espaço de discussão de direito, porque é muito fundamental para a gente, como biólogo, entender essas coisas com mais profundidade. E não é trivial, né? Demora. Fazer um comentário. As aranhas, no fundo, eu fico com gastura. Aranha não é bicho. Que isso, Jaque? Elas são lindas, são fofas, são linhas brilhantes. Vou explicar para o Rafael que a aranha, eu estou passando longe. Tá bom? Eu sou igual o Rony do Harry Potter. Odeio aranha, morro de medo de aranha, tudo vira aranha, eu saio perto, tá? Vou te ajudar a se apaixonar por ela, você vai ver, pode esperar. Manda um abração pro Marcelo e pro Henrique. Mando sim, pode deixar. E te agradeço muito pela contribuição. E pode esperar que eu vou pegar no seu pé ainda para você ensinar coisa nova pra gente. Manda sim, estou aí à sua disposição sempre, pode contar comigo. Muito obrigado, Jaque. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abração. Qualquer dúvida, só me ligar lá, galera. Pode mandar mensagem no Teams, no e-mail, estou à disposição. Sensacional. Muito obrigado, Jaque. Até mais.